Obrigado. Isso. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Estamos iniciando mais uma audiência pública. Essa audiência pública pretende estar discutindo a educação infantil no município de Barretos. Nesse primeiro momento, iremos discutir a educação infantil nas escolas particulares. Sobre o edital número 734, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, faz saber que, em cumprimento ao requerimento número 732 de 2013, de autoria do vereador Adilson Ventura de Mello, aprovado pelo plenário na sessão ordinária realizada aos 13 de maio de 2013, ficam os senhores vereadores convocados para audiência pública a realizar-se no dia 10 de outubro de 2013, às 19 horas, na sede desta Câmara Municipal, objetivando discutir com os segmentos interessados as normas municipais a serem elaboradas para fiscalização e autorização de abertura e funcionamento das escolas de educação infantil, obedecendo exigências da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Registra-se e cumpra-se, afixando no local público de costume e distribuindo-se cópia aos interessados para a ciência. Dado e passado no gabinete da Presidência Municipal de Barretos, ao 11 de setembro de 2013. Primeiro secretário, fiz digitar presente edital, subscrevi. Leandro Aparecido da Silva Anastácio, presidente, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Barretos, em data supra. E, nesse momento, nós iremos chamar a professora Maria da Graça de Oliveira Lemos para compor a mesa e representando a Secretaria Municipal de Educação. Nós chamaremos também para compor a mesa a professora Thaisa Cristina Souza Nozawa, representando profissional da escola Docimel, representando as escolas particulares. Eu gostaria de lembrar também as escolas do município de Barretos que foram convidadas para participar dessa audiência pública. Primeiro Passo, Sossego da Mamãe, Colégio Nomelini em Cirandinha, Aquarela, Docimel, Vida de Criança, Mundo Mágico, Mater Dei, Colégio Nomelini, Roda Viva, Creche Fundação Pio XII, Passarelli, Ovelhinha de Jesus, Bem Me Quer e Sistema Plus. O próximo passo nosso será a apresentação da professora Graça Lemos sobre a educação municipal, a educação infantil municipal no município de Barretos. Então, nós passamos a palavra para a professora Maria da Graça de Oliveira Lemos, pode ocupar a tribuna e explanar sobre a educação municipal, a educação infantil no município de Barretos. E desde já, eu gostaria de estar agradecendo a presença de todos e agradecer também às pessoas, os barretenses, que nos acompanham pela TV Câmara. Obrigada, meu amor. Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar o professor Adilson por essa reunião aqui na Câmara, por essa audiência pública. É um momento em que a gente tem a oportunidade de estar conversando com os diretores das escolas particulares de educação infantil. Quero cumprimentar a todos no nome da Paula, que está aqui presente, do Pluscoc, né? Quero cumprimentar todos vocês. No nome da Marlene, eu quero cumprimentar toda a Secretaria da Educação e da Andréia, que está aqui também nos auxiliando no dia de hoje. E dizer que, por motivos de força maior, hoje o nosso secretário Cipriano está
inaugurando, né, reinaugurando uma creche, uma CEMEI, e por isso não pôde estar presente, e eu estou aqui hoje representando a Secretaria Municipal de Educação com muito orgulho e com muito prazer. Muito obrigada a todos. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a educação infantil, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. É quando a criança deixa o seu lar, a sua casa, e passa a ter um primeiro contato com a comunidade. Às vezes, muitas vezes, é aquele espaço em que ela tem a oportunidade de sociabilizar-se, de conviver com outras crianças da mesma faixa etária e de outras faixas etárias. Todas as fases da nossa vida são muito importantes, cada uma delas com as suas peculiaridades. Mas a educação infantil é o início de uma vida. E nós dizemos que a criança que é tratada com cuidado, educada com muito cuidado e com muito amor, e ela sendo uma criança feliz, nós estaremos contribuindo na formação de pessoas felizes. Então, é muito importante essa parceria de vocês conosco, enquanto instituição pública, e vocês, instituição privadas de ensino de educação infantil. Nós vamos começar pelo arcabouço legal. Quais são as leis que interferem no funcionamento da escola de educação infantil? Porque muitas vezes é desconhecido de vocês que existem regras, né, para que a fiscalização, o alvará de funcionamento das escolas de educação infantil. Num primeiro momento, a Prefeitura Municipal de Barretos, ela preferiu deixar as escolas que tinham ensino fundamental e média para serem fiscalizadas pela diretoria de ensino. Por quê? Porque naquele momento nós estávamos iniciando um sistema municipal de ensino. Nós não tínhamos competência ainda, conhecimentos, para que a gente pudesse assumir essa parceria com muitas escolas onde funcionavam a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E hoje está sendo revista pela secretaria esse sistema, né, professora Adilson, sim, de parceria com as escolas, todas as escolas de educação infantil, independente de terem ensino fundamental ou médio. E a gente começa no arcabouço legal, porque tudo nós temos que funcionar de acordo com a legalidade. E a Constituição Federativa do Brasil é a lei maior do nosso país, e nós começamos por ela. Em seguida, vem uma lei 11.000, porque no início valorizou-se muito no Brasil o ensino superior, depois o ensino fundamental. E, graças a Deus, a partir de 2005, com a implantação do Fundeb, a educação infantil está tendo o devido valor que ela sempre mereceu dentro do nosso país, porque é lá que nós recebemos as crianças, muitas vezes, aos 4 meses de idade, sem saber pedir uma água, e ali aquele indivíduo, aquela criança, aquele ser, tem que ser tratado com muito carinho, com muito amor e com muita responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande quando nós assumimos essas crianças nessa faixa etária. Então, na lei 11.114/2005, ela alterou a redação do artigo 32 da LDB, que o ensino no Brasil sempre foi o ensino de 8 anos, iniciado aos 7 anos de idade, que era um ensino obrigatório para o Estado e subjetivo para o cidadão. Todos os cidadãos tinham direito a ter acesso e obrigação do Estado de oferecer a partir dos 7 anos de idade. Com essa lei de criação do ensino de 9 anos, a criança passa a entrar na escola quando? Aos 6 anos de idade.
é uma revolução, porque mexe também com a educação básica por inteiro e especialmente com a educação infantil. Depois vem a Lei 11.274/2006, que torna obrigatório o ensino fundamental a partir dos 6 anos. A Lei 11.330/2006, que define que o Distrito Federal, cada estado e município, matricule os educandos a partir de 6 anos de idade no ensino fundamental de 9 anos. E nós temos o prazer muito grande de dizer que nós somos um dos pioneiros no ensino de 9 anos no Brasil. Em Barretos, desde 1998, nós já tínhamos o ensino de 9 anos. E nós nos antecipamos ao governo federal na implantação desse nível de ensino de 9 anos. Depois veio a Lei 12.796, de 4 de abril de 2003, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E nessa lei vem orientações sobre a formação dos nossos professores, educadores, e sobre o currículo, a base comum do currículo para a educação infantil e ensino médio a nível nacional. Depois nós temos, depois das leis, a resolução número 5, de 2009, do Conselho Nacional de Educação, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. A resolução número 7, de 2010, do Conselho Nacional de Educação, que fixa as diretrizes curriculares. E uma coisa importante, além dela fixar as diretrizes curriculares, ela fixa uma data para a matrícula das crianças no ensino fundamental, na pré-escola e no maternal 2, que é a data quando? 31 de março. E hoje está tendo, às vezes, alguma discrepância, porque isso é a nível nacional e já a nível de Mercosul. Todos os países do Mercosul já fazem essa matrícula na mesma data, para que os nossos alunos possam ir e vir sem perca dos seus direitos. E muitas vezes a educação infantil das escolas privadas não estão acompanhando essa data base, que é 31 de março. O menininho completou até 31 de março 6 anos, ele está no ensino fundamental. Depois dessa data, ele continua na educação infantil. 4 anos, até 31 de março, no maternal 2. 5 anos na pré-escola e 6 anos no ensino fundamental. Por quê? Porque senão os nossos alunos saem da escola, da pré-escola, e vai para uma escola particular. Chega lá, ele não vai ter essa mesma faixa etária, ele vai encontrar uma faixa etária diferente. Por isso, essa regulamentação é tão importante para as escolas privadas também do nosso município. Em seguida, nós temos a alteração, de emendas constitucionais que foram necessárias, que garante a educação infantil às crianças até 5 anos de idade. E depois a emenda 59, que altera a Constituição Federal e garante, hoje é obrigatório a todo o sistema público garantir vaga para as crianças dos 4 aos 17 anos. Então, a criança já tem esse direito subjetivo garantido na nossa Constituição. E eles fixam muito e muito forte a questão da data limite, que completam 6 anos até 31 de dezembro, isso em 2011. A partir de 2011, isso foi modificado e passou para 31 de março de qualquer ano, agora no Brasil, até que haja novas mudanças, é 31 de março.
Tem essa nova nota técnica, gente, aprovada pela Câmara de Educação Básica em 5 de junho de 2012, que estabelece a data de corte. Eles insistem muito para que a gente passe isso para as escolas particulares, e por isso o professor Adilson foi muito feliz ao convocar essa audiência pública, porque nós precisamos sistematizar essas matrículas, para que haja uma coerência entre a educação pública do nosso município e a das escolas particulares. Então, lá está sistematizando que 4 anos na pré-escola ou com 6 anos no ensino fundamental de 9 anos. E nós, porque muitas vezes as escolas particulares de Barretos não conhecem ou desconhecem essa deliberação número 1 de 2000, que é do Conselho Municipal de Educação de Barretos. Nessa deliberação, está lá todos os passos para vocês oficializarem as suas escolas. Porque até hoje, muitas escolas estão funcionando na clandestinalidade. Elas estão funcionando, mas não é do conhecimento da secretaria. E agora, quando a gente vai começar a fazer essas visitas nas escolas particulares, muitas delas podem não estar com essa documentação regularizada. Então, é uma oportunidade que vocês têm para estarem regularizando o funcionamento das suas escolas, inclusive o alvará de funcionamento. E tem a lei também, número 3.699, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre autorização de funcionamento e supervisão de instituição de educação infantil, mantidas por entidades particulares que não mantêm ensino fundamental e médio no município de Barretos, que é essa lei que vai estar sendo alterada para que um município supervisione todas as escolas que têm educação infantil no município de Barretos. Hoje, quem são atendidas? Quantas crianças nós temos da educação infantil no município de Barretos? Nas CEMEIs, que são os Centros Municipais de Educação Infantil, nós temos 3.454 crianças matriculadas. Nas escolas municipais que atendem a pré-escola, nós temos de 4 a 5 anos 469 crianças que não estão no Centro Municipal de Educação Infantil, mas estão nas nossas escolas municipais. E entidades conveniadas e rede particular, nós temos 1.407 alunos, dando um total de 5.330 crianças sendo atendidas hoje no município de Barretos. A rotina dos Centros Municipais de Educação Infantil, eles também estão regulamentados naquela resolução do Conselho Municipal, na 01 de 2000, e na Lei 3.699 de 2004, que regulamentam. Então, nós vamos estar deixando aqui à disposição da Câmara todas essas leis que foram aqui citadas, para que vocês possam tirar xerox, levarem para suas instituições e verificarem o que vocês estão em desacordo e que precisa ser regulamentado. A rotina e a idade, nós aí estamos falando na quantidade de alunos por profissional. Crianças de 0 a 2 anos, nós temos estabelecido 6 a 8 crianças por um educador. Crianças de 3 anos, 15 crianças por um educador. E crianças de 4 a 5 anos, 20 crianças para cada educador. Então, essas são as faixas etárias e a distribuição para os nossos funcionários, né? Para que eles não sejam sobrecarregados e as crianças tenham a oportunidade de serem bem atendidas. Nós, hoje, através dessa audiência pública, nos tornamos aqui parceiros mais de perto de vocês, nos colocamos à disposição para disponibilizar não só as leis, mas para que a gente possa estar trocando informações e futuramente nós estarmos aí nessa
parte de supervisionamento das escolas. Muitas não estão presentes, muitas nós não conhecemos os endereços, não estão cadastradas lá na secretaria, mas a partir de agora a gente vai procurar regularizar e trabalhar em parceria com vocês, porque vocês sabem que nós não temos hoje ainda condições de abrigarmos todas as crianças. E vocês, com esse trabalho, vocês os auxiliam muito, podendo oferecer a educação infantil para as crianças do município de Barretos. Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer ao professor Adilson, que convocou essa audiência pública e nos convidou para participarmos aqui com ele. Então, muito obrigada a todos e vamos continuar os nossos trabalhos. Obrigada, gente. Agora, eu pretendo também estar comentando, conversando com vocês a respeito da Lei 3.699, que é uma lei municipal de 2004, que também conversar um pouco sobre ela e sobre a deliberação. Eu pretendo ocupar a tribuna e vou estar dialogando com vocês a respeito dessas duas legislações municipais. Elas têm um certo período, em alguns momentos elas estão desatualizadas, precisa ser atualizadas, né? Então aí eu vou estar comentando com vocês a respeito disso. Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite a todos os presentes. Gostaria de estar agradecendo a presença dos representantes do Colégio Nomelini, Docimel, Mater Dei e Sistema Plus. O que eu gostaria de estar colocando para vocês, em conversa com vários representantes de várias escolas de educação infantil, percebe-se que as escolas particulares de educação infantil, elas estão, vamos assim dizer, distantes da Secretaria Municipal de Educação. E cabe à Secretaria Municipal de Educação acompanhar todas as escolas particulares de educação infantil. Isso porque a própria LDB estabelece que as escolas particulares de educação infantil pertencem ao Sistema Municipal de Ensino. Pode até ter a parceria com o Estado, mas essa parceria ela tem que ficar bem clara, escrita, colocada no papel e regulada através de uma regulamentação. O que se percebe que essa parceria ela não está regulamentada em cima de uma legislação, está muito solta, está no falar, no boca a boca. Quando isso acontece, chega a esse momento de não funcionar. Cada representante de cada escola tem que ter o conhecimento de qual que é o representante da Secretaria Municipal de Educação que representa, que é o representante de estar acompanhando cada escola. Eu poderia fazer uma pergunta. Cada um de vocês conhece, sabe quem que é o representante da Secretaria da Educação que teria que estar visitando a escola, tendo contato com vocês, orientando vocês sobre a questão da legislação, o que pode, o que não pode, se está correto, o que deve fazer, o que não deve. Isso acontece, né? Então, a lei estabelece que tem que ter, né? E a gente percebe, quando eu fui até a Secretaria Municipal de Educação fazer o levantamento das escolas, inclusive a própria secretaria ela não tem a relação das escolas. Então nós tivemos até uma dificuldade de estar localizando essas escolas, né? E se nós conseguirmos dar esse passo para que cada escola particular de educação infantil tenha relação com o representante da Secretaria Municipal de Educação, que vai orientá-los, estará à disposição para esclarecer qualquer dúvida, e verificar se aquilo que está estabelecido em lei está sendo cumprido, isso dá uma segurança muito grande, tanto para as escolas particulares, quanto para a própria Secretaria Municipal de Educação,
quanto para os usuários das escolas particulares de educação infantil. Então, o objetivo dessa audiência é estar debatendo e apresentando, possibilitando gerar essa confiança em todas as pessoas envolvidas nesse primeiro momento com a educação infantil, né? Percebe-se um descompasso quando tem o documento do Conselho Municipal de Educação, a deliberação 2000, há um descompasso principalmente naquilo que se refere ao número de alunos por turmas na educação infantil. No primeiro item, o que a gente vai perceber? É um número menor. Nas demais idades, há um número maior, né? Tanto na deliberação do Conselho Municipal de Educação, quanto no documento do MEC, eu considero, na minha opinião, até um número alto, né? Agora, o que eu achei interessante em relação à deliberação, número 1/2000, que ela estabelece 1,5 metro por aluno, né? Isso, para a educação infantil, eu considero até um avanço e acho positivo. Porque no Estado, nas escolas estaduais, eles estabelecem lá o mínimo de 1,20 metro por espaço, né? Então, eu fiz a leitura tanto da deliberação quanto da Lei 3.699 e gostaria de estar apresentando para vocês e depois a gente abrir para um diálogo e para um debate, né? Então, eu gostaria que passasse, né? Aí fala da Constituição Federal de 88, o dever do Estado com a educação será efetivada mediante a garantia de educação básica obrigatória, que é o que já foi colocado pela Graça também, né, que é dos 4 aos 17 anos, né? E pode passar. Aí vem aquela questão que o regime será elaborado em colaboração. Pode ter essa colaboração com o Estado? Pode ter, mas desde que ela seja escrita, estabelecida por uma lei, desde que ela seja institucionalizada e fica claro para todo mundo que há essa colaboração, né? Mas é o que não está acontecendo no caso do município de Barretos. Isso não está claro, não está escrito, não está colocado no papel. E aí fica essa questão bastante solta. Pode haver a colaboração, né? E aí vem a questão da lei, a LDB, que fala sobre a questão: os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seu sistema de ensino, integrando-os às políticas, planos educacionais da União e dos Estados, né? E exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, né? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar o estabelecimento do seu sistema de ensino. Então se percebe que é obrigação do poder público municipal fiscalizar, acompanhar as escolas que fazem parte do seu sistema de ensino. E as escolas municipais de educação infantil particulares, elas pertencem ao sistema de ensino. Então a nossa expectativa é que a partir dessa audiência nós podemos estar apresentando ao Executivo Municipal para que mande para essa casa legislação que possa permitir e deixar claro para todos nós, tá, como que deve ser esse acompanhamento das escolas particulares municipais. E aí vem a questão na lei orgânica do município, o que fala a partir do artigo 215. O município manterá atendimento em creche, pré-escola, a criança de 0 a 6 anos de idade. Então ali a gente percebe que está desatualizado, precisa atualizar, que aí já seria até os 5 anos de idade, porque é uma lei federal superior que estabeleceu. Então a lei orgânica tem que se adequar a essa norma federal. O município promoverá anualmente o recenseamento da população escolar e fará a chamada dos educandos. E eu conversei com alguns proprietários das escolas particulares, eles têm dificuldade, quando uma criança ela sai do município de Barretos e vai para um outro município, o outro município exige o RA. Pelo que ele me relatou, as escolas particulares do município de Barretos não têm o RA. Procede isso? Procede. Então nós vamos perceber que não está ocorrendo esse recenseamento dessas crianças da educação infantil.
Então elas têm que ser o RA, tem que ter o RA e tem que estar registrado no sistema. Tá? Isso não está acontecendo. É o que, inclusive, estabelece a própria lei orgânica do município. O calendário escolar municipal será flexível e adequado às peculiaridades climáticas e às condições sociais e econômicas dos alunos. Isso está na lei orgânica e também está na LDB. No caso de Barretos, é um município que tem as peculiaridades da questão da festa do peão e muitas vezes o calendário escolar é adequado à festa do peão. Né? O calendário escolar municipal será flexível e adequado às peculiaridades climáticas, condições sociais e econômicas dos alunos. Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do município e à valorização e valorizarão sua cultura e seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. O município deverá garantir padrão de qualidade no ensino público, tá? Tem que ter a qualidade. O município, o Estado e a União organizarão em regime de colaboração seu sistema de ensino. Pode ter a colaboração, mas tem que ser uma colaboração que significa, não pode significar um deixar para lá. Tá? Tem que ter compromisso e cumprir, né, com esse compromisso de estar acompanhando, orientando e fiscalizando. O município atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Se o município querer avançar para o ensino médio, ele vai ter que avançar, mas terá que usar recursos próprios e não terá recursos do repasse da União. Então, nenhum município vai ter interesse em avançar além do ensino fundamental, porque ele terá que bancar com recursos próprios. Né? O município receberá assistência técnica e financeira da União, do Estado, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Outra questão também que é apontado na lei se refere também à questão das subvenções com as escolas filantrópicas, com as confessionais. Pode haver repasse de dinheiro público para essas escolas, mas não poderá haver repasse para as escolas particulares que tenham fins lucrativos. E aí a lei municipal de 2004, que no meu entendimento ela precisa ser adequada às novas mudanças da educação infantil. As novas mudanças que ocorreram a partir de mudanças na LDB, né, e mudanças, mudanças até teóricas também. Né? E o que a Lei 3.699 ela fala, que é uma lei municipal? Autorização de funcionamento e supervisão das instituições de educação infantil se fará mediante apresentação pelo interessado dos documentos exigidos pela Secretaria Municipal de Educação. Né? Parágrafo único. Para fim desta lei, compreende-se como instituição de educação infantil aquelas responsáveis pela guarda, proteção e educação de crianças da faixa de 0 a 6 anos. Então ali compreende-se da faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Por quê? Porque a lei ela está desatualizada. Em creches, pré-escolas ou instituições similares. Como que ocorrerá a autorização do funcionamento? A autorização de funcionamento deverá ser solicitada com antecedência de pelo menos 120 dias da data prevista para o início das atividades educacionais. Então, aquela pessoa que queira abrir uma escola particular, ela terá apresentar solicitação 120 dias antes de iniciarem as aulas. O pedido de autorização de funcionamento encaminhado pelo mantenedor à Secretaria Municipal, no caso a Secretaria Municipal de Educação, deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: Plano de Educação Infantil, do qual deverão constar, no mínimo, objetivos específicos decorrentes do reconhecimento dos direitos da criança e do respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Né? E aí essa parte eu acho que pode passar, que a gente conhece bem. Né? O diretor ou docente responsável pela direção deverá ter comprovada a atuação da instituição de educação infantil, que não poderá funcionar sem sua presença. Tem outro aspecto também que eu acho que é importante considerar. O dirigente ele terá que ter ensino superior, preferencialmente em pedagogia ou
é o que exige também. E outro aspecto também se refere à questão da formação dos professores, né? Terá que ser nível superior e o mínimo seria em magistério. Mas a tendência daqui para frente também é cair o ensino médio de formação em magistério e exigir a formação superior para trabalhar na educação infantil, ensino fundamental e assim por diante, né? Pode passar. Satisfeitas as exigências previstas no artigo anterior, será procedida a vistoria das dependências, instalações, equipamentos e materiais por comissão designada entre os supervisores da Secretaria Municipal de Educação. Então vocês vão percebendo que a questão ela é bastante complexa e não dá para você dizer para o supervisor da diretoria de ensino, você olha lá para nós. Tá? Então é uma exigência muito grande, é uma responsabilidade muito grande e que quem vai depois ter que responder por isso, se alguma coisa errada acontece lá, é a própria Secretaria Municipal de Educação. Nós temos vivenciado pela imprensa a questão de crianças que caem na piscina, às vezes escolas que têm piscina, acaba morrendo afogado e aí tem que ter essa fiscalização para evitar. Então, por isso, é segurança para os proprietários de escola, é segurança para a própria Secretaria Municipal de Educação e segurança para os usuários, né, a partir do momento que ficar todo estabelecido qual é a função de cada um dentro desse sistema municipal de ensino. Caberá à Secretaria Municipal de Educação orientar os mantenedores de instituições de educação infantil quanto às normas contidas nesta lei, bem como sugerir eventuais adequações e alterações no plano da educação infantil. Tá? Então, a própria lei municipal, ela diz que é de competência da Secretaria Municipal. Pelo menos que eu conheço, não tem nenhuma lei, nenhuma deliberação por escrito que é de responsabilidade, que houve uma relação com o Estado para que o Estado fiscalizasse nas escolas a qual o Estado fiscaliza e acompanha, que já tem o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Pelo menos eu não encontrei nenhum desses documentos. A Secretaria Municipal de Educação deverá tomar as providências visando denegar ou cassar alvará de funcionamento das instituições de educação infantil, sobre circunscrição que não cumprirá previamente nesta lei. Em caso de indeterminado de autorização solicitada, o mantenedor poderá recorrer aos órgãos superiores. O funcionamento de novas unidades do mesmo mantenedor em locais diversos da sede autorizada ou de mudança de endereço dependerá de autorizações específicas no termos do artigo 3º, exigindo-se vistoria prévia do que trata o artigo 4º. E assim sucessivamente. Pode passar. Serão responsabilizados administrativa, civil e criminalmente os mantenedores que descumprirem os dispositivos neste artigo. Em caso de funcionamento sem a devida autorização, não requerida por má-fé ou em caso de comprovada infração cometida pela instituição que não coloque em risco os direitos assegurados às crianças, a Secretaria Municipal, sob pena de responsabilidade, deverá comunicar o fato ao Ministério Público para as providências cabíveis. Tá? Então a questão é bastante séria, que tem que ter um olhar atento para essas questões. Todas as instituições de educação infantil, municipais e particulares, estão sujeitas à orientação e supervisão a serem exercidas nos termos dos artigos dessa lei pela Secretaria Municipal da Educação, que deverá verificar se estão sendo cumpridas as condições de natureza pedagógica, administrativa e física exigidos sobre as normas vigentes. Né? Caso sejam necessárias correções e ajustamento, a Secretaria Municipal de Educação estipulará prazo estabelecido por regulamentação do Executivo. Da diligência, da sindicância e da cassação. A Secretaria Municipal da Educação poderá determinar diligência em instituições da educação infantil com a finalidade de apurar e sanar eventuais irregularidades ou determinar procedimentos para adequações.
A Secretaria Municipal da Educação poderá designar comissão de sindicância sem prejuízo de outros procedimentos, né? E pode passar, por favor. O ato. Pode passar. Pode passar. Outro aspecto também, que a gente percebe que o sistema municipal de ensino ele está tão desarticulado, que o que acontece? Nas escolas municipais públicas, como a Graça apontou e falou, as crianças elas vão entrar no ensino fundamental, elas tenham nascido, no caso do próximo ano, em 2014. Então, com qual idade que a criança vai entrar no primeiro ano? Aquela que nasceu de 1/4/2007 a 31/3/2008. Né? E aí chegou algumas mães e já me perguntaram assim, mas e se eu for lá na escola particular e matricular meu filho? Meu filho ele nasceu depois do dia 31/3/2008. Ele nasceu em maio. Se eu for lá na escola particular, eu matricular meu filho no primeiro ano, eu posso transferir ele para cá? Tá? Então aí surgiu até essa dúvida. Eu cheguei, fiz a consulta para a Graça também, e a gente percebe que há essa desorganização. Por quê? Porque não há esse acompanhamento. Então tem que estabelecer também a data limite para a criança sair da educação infantil. E qual que seria a data limite? Aquilo que é estabelecido, o início para ele entrar no ensino fundamental. E ficar bem claro para as escolas de educação infantil, tanto as particulares quanto as públicas, qual seria essa data limite. Tá? Então isso é importante também. Tá? Ficar bem claro para que é um sistema. As escolas particulares da educação infantil elas pertencem ao sistema municipal de educação. Então é um sistema. Então não pode esse sistema as escolas particulares fazer algo diferente daquilo que é feito dentro da escola pública. Elas pertencem ao mesmo sistema. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Aquela questão lá que eu gostaria de apontar para vocês. Né? A questão das escolas de educação infantil particulares. Aquelas idades, elas estão um pouco diferente daquilo que é apresentado pelo MEC, a sugestão do MEC nos documentos do MEC. Então, de 6 a 8, a crianças de 0 a 1 ano. Ali, para a rede municipal, está colocando um professor cada 6 crianças. No MEC, coloca de 6 a 8. Então, o MEC está um pouquinho maior. Para as crianças de 3 anos, até 15 crianças por professor. Né? Ali está, crianças de 1 a 2 anos, 8 crianças para o professor. Crianças de 1 a 3 anos, de 15 a 20 crianças. Então, ali, de 15 a 20 crianças, se a gente seguir aqui o que apresenta pelo MEC, seria 15 crianças. Tá? E não de 15 a 20 crianças por professor. Crianças de 3 anos, subentende ali não 6 anos, 5 anos. Crianças de 3 a 5 anos, 25 a 30 crianças. Eu acho um absurdo essa quantidade de crianças. É um absurdo. Tá? E na parte pedagógica, os documentos do MEC até sugerem que na educação infantil, no caso ali, tenha até 2 professores por sala. Né? Pedagogicamente é orientado até 2 crianças por salas. Né? Aí creches ou entidades equivalentes. Né? É importante também a gente focar que a partir da Constituição de 1988 ocorreu um avanço significativo a partir do momento que as creches elas deixaram de ser vistas como creches e passaram a ser vistas como escolas. Tá? Então isso é um avanço. E tem dados e pesquisas do próprio Ministério da Educação que apontam que aquelas escolas que aparentemente elas se mantêm como escolas, mas ainda a sua prática ainda é como creche, não há avanço na qualidade da educação infantil. Então é necessário um rompimento na prática de sair dessa questão da creche para a escola. Significa avanço, melhora a qualidade. E apresenta também os próprios documentos do MEC, apresentam os documentos
são questões interessantes em relação à qualidade, né? Que a fase da educação infantil ela é muito importante. A partir do momento que lá na educação infantil é garantida uma qualidade, essa criança ela vai ter um avanço acadêmico nas outras etapas de ensino. Tá? Isso já está, através de pesquisas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, garantir uma educação infantil de qualidade é garantir sucesso de aprendizagem às crianças, adolescentes, jovens, nas outras modalidades de ensino. Então isso é muito importante. Então essa questão aí, eu diria que ela não é tão simples assim e não deve ser meramente decretada. Eu acho que tem que estabelecer um diálogo, tanto por parte dos proprietários quanto por parte dos trabalhadores, qual que seria a quantidade de criança por aluno a cada faixa etária. Não deve ser imposto. Eu acho que a gente tem que discutir, dialogar e entender o que é bom, o que é melhor para as crianças, tá? E que também não cause um impacto a qual não é possível a escola se manter enquanto instituição. Eu acho que nós temos que pensar também nos dois lados. E eu considero 25 a 30 crianças de 3 a 5 anos um número muito grande. Tá? Considero muito grande. E aí cabe, ali já contaria o que o MEC propõe. O MEC propõe de 4 a 5 anos, 20 crianças para o professor. Ali a lei municipal propõe de 25 a 30 crianças por professor. Mesmo em relação ao que o MEC propõe, eu também considero um número muito grande. Tá? Mas é evidente que eu não tenho a pretensão de estar querendo impor nada disso. A gente criar um diálogo, um debate e ver aquilo que é melhor. Aí vai falar também a própria deliberação número 1 vai, de certa forma, repetir um pouquinho lá da Lei 3.699 sobre a supervisão e inspeção. Então é isso que a gente tem de educação infantil. A meta dessa audiência é dar um pontapé inicial para que nós construímos um sistema municipal de ensino e que seja articulado. E que os proprietários de escola conheçam, sabem quem procurar na Secretaria da Educação que possa estar orientando. Aquela escola é o profissional tal que está responsável para isso. A escola tal precisa dessa orientação. Tá? E a gente avançar, caminhar para que possa também estar oferecendo uma educação infantil de qualidade. Iniciamos pelas particulares. Eu entendo que nós não devemos parar por aqui. Agora nós temos que também estar discutindo as escolas de educação municipal, as públicas. Aí ver o que a gente pode estar avançando nisso. E agora a gente abre para as perguntas, para a colocação, e é importante para nós também conhecer a vivência de vocês, a realidade de vocês e as necessidades de vocês também, para que a gente possa também estar apresentando ao poder público para que seja tomado as medidas e sejam encaminhadas. Né? Professor Adilson. Pois não. Eu sou Marlene, supervisora de ensino da Rede Municipal de Barretos. Eu gostaria só de clarear com relação ao recenseamento. O recenseamento público, na verdade, ele é um chamamento. E o que é que se percebe? Né? É que as pessoas procuram realmente a Secretaria Municipal, vão à procura de vaga para a educação infantil. Então, não se tem notícia de crianças sem escola na educação infantil. Mas, na verdade, seria interessante para que você realmente pudesse fazer um levantamento em todo o município de Barretos do número de crianças, faixa etária, etc., que, na verdade, você pode pegar no censo. Mas seria um acompanhamento mais de perto. O que eu também gostaria de orientar as escolas, que o recenseamento, na verdade, ele traria uma quantidade de criança ideal, real, para que se pudesse, inclusive, planejar construções de escolas de educação infantil num futuro.
Com relação também à matrícula das crianças da escola particular, ela não é obrigatória a matrícula no GEDAI. Por isso que o RA ele só é gerado quando se faz a matrícula da criança no GEDAI. Ele não é porque o município não fez recenseamento. Tem nada a ver. Ele aparece, ele já é gerado imediatamente a partir do momento que você registra a criança no GEDAI. E a educação, a escola particular não tem essa obrigatoriedade. Por isso que as escolas de educação infantil, as crianças não têm RA. E aí, no caso, eu acho, mesmo não sendo obrigatório, eu acho que seria interessante ter esse registro no GEDAI, até para o próprio poder público ele ter conhecimento quantas crianças dentro do município que frequentam a rede, no caso aí as escolas particulares, até para que possa estar se organizando, né? E aí a gente pode estar sugerindo que, mesmo não sendo obrigado, que possa estar registrando no GEDAI, no caso na Prodesp, e aí facilitar também saber, ter conhecimento da realidade da educação infantil no município de Barretos. É interessante, mas mesmo porque eles não recebem o subsídio do governo federal. Então, a obrigatoriedade é do município, das escolas municipais e estaduais, que usam o mesmo sistema de informação. Ô, Graça, usa o microfone. Fala no microfone aí. E as conveniadas também, né? Que são aquelas prestadoras de serviço que não são públicas nem privadas, mas são instituições que prestam serviço para o município e que também recebem verbas. Então, essas são obrigadas a gerar o RA também, né, Marlene? As que recebem verbas é obrigatório. As que não têm essa obrigatoriedade, não. No caso, no meu entendimento, como sugestão, eu acho que o próprio sistema municipal de ensino teria que ter o seu próprio sistema e estar registrando todas as crianças no sistema próprio. Isso não quer dizer que também não poderia também estar registrando no GEDAI e na Prodesp. Eu acho que poderia fazer os dois. Tá? O sistema municipal de ensino ter o seu sistema de informação próprio e também se utilizar do GEDAI e da Prodesp. Né? Eu acho que seria um encaminhamento melhor. Eu acho que tentou-se fazer isso, mas o sistema ele não foi eficiente. Tentou-se fazer, foi contratada uma firma para que esse programa fosse desenvolvido entre as escolas, só que não havia bem uma identidade entre a forma como eles administravam esses dados. E nós fizemos algumas adequações, mas, mesmo assim, as escolas eram um pouco reticentes em preencher esses dados 2 vezes. Preenchiam para o GEDAI e preenchiam também para esses dados do sistema de ensino. Então, realmente, foi aí, conforme a administração que entra, eles podem prorrogar ou cessar o contrato. E outra questão, professor, em relação à Lei 3.699, que ela disciplina, ela legaliza a supervisão estadual das escolas particulares que têm o ensino fundamental e médio. Então, lá ficou regulamentado que nós só supervisionaríamos as que não tivessem, foi uma forma, na época, de trazer para a legalidade essa supervisão somente das escolas que não tivessem ensino fundamental e médio. Então, a lei precisa ser mudada, modificada e atualizada. Mas eu não lembro de ter lido na lei... Aqui, ó, no caput da lei. Qual? Aí, o caput da 3.699. O caput de qual artigo? Aqui, ó, dispõe sobre a autorização de funcionamento e supervisão de instituições de educação infantil mantidas por entidades particulares que não mantenham
ensino fundamental e médio no município de Barretos. Qual artigo que é? Não, ela dispõe em todos os artigos só sobre as escolas que não tem. Ela então, não regulamenta as que tem. Ela dispõe só sobre as que não têm ensino fundamental e médio. Tá. Então, no meu entendimento, eu acho que já teria que começar a mudar por aí, né? Eu não sei se esse é o entendimento do caso aqui. Nós temos 2 escolas que têm o ensino fundamental e médio e também tem o ensino... Eu acho que seria interessante vocês estarem se pronunciando sobre isso. Se vocês se sentem seguros em relação a esse acompanhamento da diretoria de ensino, no caso, os representantes do governo do Estado, como que vocês se sentem em relação a isso? Boa noite, Adilson. Boa noite. Obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito contente. É o seguinte, o Colégio Plus ainda não tem o ensino infantil, a educação infantil. Nós estamos pretendendo implantá-lo, por isso que eu me prontifiquei em vir. Então, eu não sinto essa falta, justamente porque nós não temos. E nós somos muito bem servidos pela diretoria de ensino, no ensino fundamental e médio. E eu queria perguntar para a Graça como é que fica se o Conselho Estadual de Educação tem uma deliberação, uma resolução que fixa a idade para matrícula no primeiro ano do ensino fundamental em 30 de junho. E nós seguimos o governo estadual, o Conselho Estadual de Educação. Olha, isso foi muito discutido na nossa reunião, quando planejávamos, né, esse encontro, e é o seguinte, existe uma norma federal. A lei federal ela é maior que qualquer lei estadual ou municipal. E quando a federação estipula essa data, 31 de março, e por isso aí o professor Adilson diz que nós, enquanto município, enquanto fiscalizadores, enquanto parceiros, enquanto supervisionadores das escolas de educação infantil, precisamos estar estabelecendo novamente em lei, regularizando essa questão da matrícula. E quando nós, na implantação dessa lei, não nos dispusemos a fiscalizar as escolas que tinham ensino médio estadual, justamente para não ter 2 interferências na escola particular, porque o Estado nunca está em consonância com a lei federal. E aí, quando nós estabelecemos, foi justamente pensando como é que a escola particular de ensino fundamental e médio vai obedecer a 2 senhores. O Estado estipula uma coisa, federação outra, e o município. Qual a postura do município em relação a isso? Então, há essa divergência real que precisa ser debatida muito. Eu acho que essa audiência pública vem levantar essas questões. Foi muito própria, muito na hora disso. Na hora certa, para a gente estar resolvendo. E aí é uma questão desse diálogo que nós estamos tendo hoje, para que a gente pontue. Eu gostaria até que seja uma semente, Graça, porque semente. Não vai depender só da gente. Não. Muito pelo contrário, né? Vai depender de duas supervisão. Se nós formos supervisionar as escolas de ensino médio estadual, já entra nesse choque legislativo, de legislação. Por quê? Federação determina uma regra e o Estado, eu estou com as leis estaduais aqui, o Estado realmente estabelece 30 de junho. Eu mesma entrei com 5 mandatos de segurança, ganhei os 5 o ano passado. Agora, eu acho que a gente tem que perceber também que, no caso, a Secretaria Municipal de Educação ela não teria competência para estar acompanhando, fiscalizando as escolas particulares do ensino fundamental e médio. Ela teria somente a educação infantil. Só. E a gente percebe que nas escolas particulares, que tem o ensino fundamental médio e tem a educação infantil ela é separada. Geograficamente, eu estou falando, fisicamente. Fisicamente. Então, eu acho que isso facilita também
essa possibilidade da Secretaria Municipal de Educação vir acompanhar e fiscalizar também essa parte da educação infantil nas escolas que têm o ensino fundamental e médio. A única questão... Se a educação infantil for fiscalizada como realmente deve, e o aluno for matriculado dentro da idade que realmente ele tem que ser matriculado, ele não causa esse problema na hora que chega para nós. Porque o problema, na hora que chega para nós, ele já está posto. Ele é uma realidade. O menino já fez a pré-escola, ele já está pronto. Como é que esse menino vai repetir novamente o mesmo conteúdo? O problema está colocado. Então, se a educação infantil for realmente fiscalizada, houver uma fiscalização, e esse menino acompanhar a idade correta que ele deve fazer, né, direitinho, não acontece esse problema para nós depois. Quer dizer, nós estamos apenas consertando a falta de fiscalização na educação infantil. Só completando essa fala da Paula, o problema maior é que, como o município é um sistema de ensino oficialmente instituído, ele tem o seu próprio Conselho Municipal de Educação, que é equivalente ao às decisões do Conselho Estadual de Educação. Nós, no município, nós temos que seguir a legislação federal e as nossas consultas são feitas ao Conselho Nacional de Educação. É uma proposta que nós podemos fazer ao Conselho Nacional de Educação. Esta situação que está sendo colocada aí. A quem devemos seguir? Qual legislação devemos seguir? Nós entendemos que nós temos que seguir a legislação federal, considerando que a gente tem um sistema de ensino próprio. Essa indicação do Conselho Estadual de Educação, que fala sobre essa data, Paula, o interessado é uma consulta do Conselho Estadual de Educação. Então, na verdade, ele não nos abrange. Então, nós teríamos que fazer uma consulta ao Conselho Nacional de Educação. E como nós somos um sistema autônomo, nós não precisaríamos nem consultar o Conselho Nacional de Educação. Como é um sistema autônomo, nós podemos, entre as duas regras, o prefeito, o secretário, juntamente com toda a comunidade escolar, aí com os vereadores, o professor Adilson levantando essa questão, nós podemos chegar num consenso. Olha, aqui no município de Barretos, nós vamos 31 de março, porque nós achamos isso, aquilo embasado na parte emocional da criança e da vontade da comunidade e dos pais. Por isso que eu acho que essa audiência coloca muito essa questão que a gente vai estar levando para o secretário municipal de educação, para que a gente chegue num consenso, né, a partir dessa audiência. E as diretrizes do Ministério da Educação, não só do Ministério da Educação, mas da Federação Brasileira, que não haja choques entre os entes e muito menos entre os conselhos. Isso. E a proposta até é que todos os conselhos, seja ele municipal, estadual ou federal, eles têm que se interrelacionarem. Tá? Então isso é o que propõe as diretrizes do Ministério da Educação, que tem que ocorrer essa inter-relação. A gente sabe que na prática não acontece, mas eu acredito ainda que a educação infantil ela será melhor atendida e terá uma garantia de qualidade a partir do momento que terá o poder público indo lá e acompanhando, não delegar para o Estado, não. Tá? Porque nós sabemos que a prioridade do município é a educação infantil e o ensino fundamental. Então, se isso é prioridade, cabe ao poder público municipal, ele tem, no meu entendimento, ele não deveria delegar isso para o Estado. Adilson, tem uma apostila que foi editada pelo Ministério da Educação com as dúvidas mais frequentes sobre a educação infantil. E uma delas é justamente sobre esse assunto. Ele trata qual é a regulamentação de origem na educação infantil.
Aí ele diz que o sistema de ensino tem autonomia para complementar a legislação nacional por meio de normas próprias, específicas e adequadas às características locais. O município que não organizou o Sistema Municipal de Ensino, bem como não implantou o Conselho Municipal de Educação, permanece integrado ao sistema estadual e segue as normas definidas pelo Conselho Estadual de Educação. Nas cidades em que o Sistema Municipal de Ensino foi organizado, a competência da regulamentação da educação infantil é do Conselho Municipal de Educação. É o que nós dissemos, né? Mas é isso mesmo, eu concordo plenamente. O que eu estou preocupada é com o seguinte: se não houver realmente uma fiscalização da educação infantil e a criança não for matriculada na idade certa, aí o que acontece? Quando ela inteira, ela não tem idade para entrar no primeiro ano do ensino fundamental, ela chega para nós já com a educação infantil completa. Ela já chega alfabetizada e se ela tiver que retroceder, ela vai ser aí o problema está posto e nós ficamos com essa batata quente na mão. Boa noite. Aí a gente poderia, o representante da escola Nomeline Cirandina, poder estar falando. Isso. Boa noite. Boa noite. Na verdade, Cirlei Alves, eu represento o Colégio Nomeline. Na verdade, o que a Paula está falando para nós aqui, está abrindo a discussão, é um problema muito amplo, sim, porque nós também tivemos esse problema com alunos que já vieram da pré-escola, no próprio estabelecimento, e retroagir um aluno é muito complicado. Fazer o pai aceitar a situação, vocês não têm noção do que é explicar para um pai: olha, a data de corte era 31/12, passou a ser 30/6. Isso foi muito complicado, é traumático para a criança, porque, como a Paula já falou, essa criança ela chega alfabetizada para esse primeiro ano. A criança ela já vem com uma letra cursiva até. E como você vai voltar essa criança para um Jardim 2? Nós, como educadores, nós temos que pensar na situação do pai. O pai coloca essa criança na escola, no mini-mini, no maternal, Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3. Chega no primeiro ano do fundamental, a criança não pode entrar, não pode aderir ao primeiro ano devido à idade. Na escola, esse ano, eu tive um caso de uma criança que por um dia, dia 1º de julho, certo? Aí procurei a delegacia de ensino, sob a orientação do professor Basílio, que nos orienta muitíssimo bem. Nós somos recebidos assim, a todo momento, pela Ângela, pelo professor Basílio, que sempre nos orienta de uma forma muito esclarecedora, e fica uma situação muito difícil explicar para um pai. Teve caso também de crianças gêmeas. Uma nasceu num determinado hora, a outra pulou para outro dia. É uma situação muito difícil. E agora, que nem, por exemplo, começam nossas rematrículas. A minha data de corte é 30/6. Digamos, como que eu vou chegar para um pai e falar agora, olha, mudou, é 31 de março. Oi. Certo? Então, eu concordo, sim, temos que entrar num acordo, mas é uma coisa que vai exigir muito preparo, porque nós já estamos trabalhando há um certo tempo em cima dessa data. Boa noite. Sabe? E como nós temos a educação infantil na escola, do mini-mini até o Jardim 3, então esse pai vai chegar para mim e falar assim, mas que irresponsabilidade de vocês que manteve meu filho do mini-mini ao Jardim 3 e você me fala isso nessa determinada situação de rematrícula. Deixa eu complementar você. É o nosso caso da escolinha, a gente segue uma tabela, né, que a prefeitura passa para a gente.
e é até julho, e está mudando agora. Muitos se preocupam, os pais vão querer saber por quê. Porque era até julho e vai passar para março. E eles não aceitam. Então, eles vão ser matriculados no segundo ano. É complicado. Como agora eu vou explicar para o pai que ele já deveria estar no primeiro ano? Isso teria que estar passando, a rede municipal teria que estar passando para todos os pais. Porque é fácil jogar a bomba para a gente e tá na mão de vocês. Agora vocês se entendam com o pai. É difícil, porque o pai não quer saber que mudou as normas. O pai, ele quer saber, nossa, ô Thaísa, você me colocou agora numa saia justa, agora, aí vou fazer. Na rede particular, a particular entende, pega. Agora a municipal, joga a responsabilidade tudo na rede particular. Entendeu? E acontece, e os pais, eles não têm essa visão de sistema. Exato. Tá? Eles não têm uma noção de sistema. Então, para eles, a escola particular, seja lá do ensino fundamental e ensino médio, eles não entendem que tem uma relação com o sistema estadual. E as escolas de educação infantil, eles não entendem que pertence ao sistema municipal de ensino. Então, agora, eu acho que, no meu entendimento, esse processo ele teria que ser feito de uma forma transitória. Não poderia ser de uma hora para outra. Você estabelecer vários anos, tá? Daqui 3 anos isso vai acontecer. E vai trabalhando. Mas já foi feito isso. Só não teve fiscalização. Então, já foi feito, tá. Só que não houve a fiscalização. E aqui eu falo até como avó. O meu netinho veio, ele é de 19 de setembro, mas ele já mexe com milhões, com bilhões, ele já fazia tudo. Eu coloquei no Cirandinha. Ele está no primeiro ano porque ele não tinha condição de fazer a pré-escola. Então, eu acho que também essa questão do menino que está mais avançado é uma questão que também tem que ser regulamentada para não ficar igual você disse, um gêmeo nasceu hoje, outro gêmeo nasceu amanhã, e aí essas questões prementes também tem que ser uma lei que não seja tão ditatorial para que a gente tenha... não seja inflexível. Eu acho que a gente tem que pensar muito. Nós também passamos por isso. Nós estamos pegando aqui as nossas tabelas desde 2010. Nenhuma, só o primeiro ano, que é 1º de julho. Mas as demais, já a partir de 2010, elas são de 31 de março. Vai continuar? São as tabelas. Não vai continuar. Vai ser todas até 31 de março. A partir tabelas, de 2014. Não, elas estão em vigor desde 2010. O que aconteceu? Nós também tivemos essa defasagem das crianças. Então, nós fomos fazendo uma adequação e para que essas crianças não voltassem para o pré-2, né? Cada escola tem um nome, para que elas não voltassem, foi estendido até julho, né? Até julho. 30 de junho. Até 30 de junho. Isso em 2010. A partir de 2011, todas já estão dentro da data de corte de 31 de março. Então, nós estamos fazendo, ano a ano, uma adequação, prorrogando um pouquinho o espaço, de acordo com aquilo que o GEDAI aceita, porque ele não aceita muitos meses de extensão, e aí a gente foi colocando as crianças dentro das séries ano a ano. A partir de 2011, todas já estão atendendo a data de corte. No município. Como não houve orientação para as escolas particulares, as escolas particulares agora terão que ter um tempo para adequação do calendário delas. Graça, né? A Docimel, ela procura todo ano, em outubro, a gente vai até a secretaria e pega a tabela, que eles dão uma tabela, né? E do ano passado, eu tenho até na escolinha, do ano passado, de 2013, está regido até junho. Não. Eu estou trabalhando com essa tabela, que foi a que eles me passaram. O ensino fundamental, não, primeiro ano, sim. O ensino infantil. Infantil. Seria interessante também que os representantes da escola Mater Dei colocassem também o dia a dia de vocês. A questão de vocês falarem que a gente não foi orientada, foi sim, nós fomos.
Desde que foi a lei dos 6 anos, eu aboli o meu pré, foi a recreação. Mas é que tem colegas que falam, vou perder uma sala, é questão pessoal. Mas que nós fomos orientadas, nós fomos, sim. Entendeu? Ou é só você telefonar também numa outra escola. Isso. Todo ano. É só ligar. A minha não tem. E há muito tempo, desde que foi regulamentada, que veio para 6 anos estar no primeiro, acabou. Entendeu? E isso em Barretos é há 10 anos. 10 anos que nós temos o ensino de 9 anos, que as crianças vão para a escola do ensino fundamental a partir dos 6 anos. Agora a questão é uma outra. Está tendo um choque da data de corte. É só você telefonar. Só está tendo Não, mas essas escolas que estão, é o seguinte, essas escolas que estão tendo, é que elas são fiscalizadas pelo Estado. Agora que o professor Adilson está propondo elas serem fiscalizadas pelo município. Mas eu sempre ligo no município. Houve mudança? Mas você tem ensino médio? Não. Nem fundamental? Não, só o único problema que nós estamos é com o Nomeline e o Pluscoc. Sim. Por quê? Porque elas são orientadas pelo Estado. Porque nós tínhamos uma lei. Eu entendi que você até. entendeu? Eu entendi. Isso. Entendi. Agora, para a gente trazê-las para o município. Falou assim, que a educação infantil não sabe, que às vezes a criança chega, ela. Não, sabe sim. Sabe. Nós sabemos. Ela sabe, eu também não tenho mais, a escolinha não tem mais o pré-escola até 6 anos, ela vai até 5, mas a gente segue a tabela. A tabela, porque a gente manda, porque muitos saem para a rede particular, mas também tem aquelas que vão para a rede municipal. Então, a gente segue sempre a tabela da rede municipal. Isso, vocês não têm problema. Não. O único problema que está tendo são as maiores, isso. Porque aí, se elas vierem para nós, elas estão trabalhando com a tabela do Estado. Então, nós vamos ter que dar um tempo para elas passarem isso, se for de consenso, que elas venham a ser supervisionadas pelo município. Porque, de repente, elas podem continuar sendo supervisionadas pelo Estado. E como elas já têm o sistema completo dentro da escola delas, elas não têm o problema das crianças virem para o município, entendeu? Agora, os pais do município que queiram que os filhos entrem antes dessa data, eles estão recorrendo a uma questão. Eles vão fazer a matrícula nas escolas maiores que têm ensino fundamental e depois eles voltam para o município. Entendeu qual o que está sendo? Agora de vocês não, já está regularizado. Nós vamos passar a palavra para o professor Marcos. Boa noite a todos. Professora Adilson, essa discussão é muito oportuna, mas eu compreendo perfeitamente o que a professora ali está colocando, porque essas duas escolas, elas são subordinadas a 2 entes federados diferentes. E eu concordo plenamente com a senhora que se essa escola tem 2 situações de 2 entes a serem supervisionadas por eles, elas deveriam sim procurar esses entes em suas esferas, em suas particularidades. Porque as oportunidades de elucidação desses conflitos estão postas pelo poder público e eu acredito que fica a incumbência delas mesmas de estar procurando essas instituições, já que agora que está surgindo essa discussão em que o município até então não ofertava essa supervisão para elas. É isso que foi colocado, Marcos. Elas estão hoje aqui participando, nós vamos levar para o nosso secretário, porque, de repente, não interessa para o município regulamentar todas as escolas particulares. Então, nós temos que levar para o nosso superior. Hoje o Adilson está colocando a discussão, mas quem vai estar decidindo essa questão, primeiro vai ter uma discussão interna, eu acredito, entre os supervisores, com o secretário, e depois com as escolas que vão estar sofrendo essa modificação, né, Adilson? A questão é para levantar problemas, sim, nós ainda não vamos solucionar. E a outra ideia que eu acho que a gente tem que fazer é apresentar aqui ou elencar encaminhamentos, né? Isso. Eu acho que um dos encaminhamentos que nós podemos tirar aqui, eu acredito muito naquela questão do bom senso. Eu acho que se é interesse para a qualidade da educação infantil, que a educação infantil seja acompanhada pelo poder público municipal, eu acho que então a gente tem que pleitear isso, né?
E pelo que o Ministério da Educação aponta, ele aponta para isso, né? Eu acredito, não que o Estado não tenha competência ou não tenha, é a questão do Estado, ele já tem a preocupação com o ensino fundamental, com o ensino médio. E às vezes eles não têm know-how para a questão da educação infantil. Eu acredito muito mais no know-how do poder público municipal em relação à educação infantil do que do poder público estadual. Agora, é evidente que o Estado ele vai ter muito mais know-how no ensino médio, no ensino fundamental 2. Mas eu acredito muito na questão do know-how do município em relação à educação infantil. E acredito que a qualidade, para garantir a qualidade da educação municipal, passa por essa questão também. Agora, é evidente que a gente quer que seja deliberado por todos aqui presentes, né? Eu queria até saber se vocês concordem que a gente propõe que seja alterado essa lei ou revogada, principalmente no seu título, a qual ela se refere, dispõe sobre autorização de funcionamento e supervisão de instituições de educação infantil mantida por entidades particulares que não mantêm o ensino fundamental e médio. Eu entendo que deveria esse título aqui ele ser revogado e o poder público municipal também acompanhar, orientar, fiscalizar a educação infantil também nas escolas que tem o ensino fundamental e médio. O que vocês acham? Pode ir. Mesmo porque não está sendo, né, fiscalizado, né? Então por parte de vocês, há esse consenso que o município tem que... Não, sim. Na verdade, a gente não está se opondo ao município tomar a decisão dessa fiscalização. A questão é que no momento de rematrícula, que seria esse momento agora, nós colocarmos essa data de corte é completamente inviável. Seria uma coisa, um programa para ser feito em questão, eu acredito sim, a longo prazo. E essa data de corte, 31/3, com a criança está completando 6 anos, devido à criança hoje que vem... ela vem, bem dizer, alfabetizada, nós temos que pensar também qual seria o prejuízo que essa criança teria, se essa criança também não chega muito cedo numa faculdade, porque nós estamos falando em ingressar o aluno no primeiro ano do fundamental. Eu acho que nós temos que abranger um pouco mais esse leque, porque a partir do momento que essa criança ingressa com 6 anos no primeiro ano, nós temos que pensar qual a idade que essa criança, ou adolescente, né, na verdade, vai estar ingressando numa faculdade. Por quê? Porque, de repente, essa criança, numa terceira série do ensino médio, ela ingressa numa faculdade. Tá? Aí faz, essa criança, não, esse adolescente, na verdade, faz 1 ano, faz 2 anos de faculdade e chega à conclusão que não é esse curso que ele quer. O pai gastou com apartamento, com mudança, com tudo isso. Então, o que acontece? Nós temos que preparar a criança, o adolescente, para todas as fases da educação. Então, talvez, esse ingressar a criança com essa idade, com 6 anos completo, nesse 31/3, essa data de corte, nós temos que pensar em tudo isso. Porque depois nós temos também profissionais frustrados, que às vezes fazem uma faculdade que nem era a que ele queria. Então, nós temos que pensar em tudo isso, porque cada dia mais o nosso adolescente está ingressando na faculdade com a idade menor. Certo? Nesse aspecto, outro leque, é outra situação. Então, aí já seria outro ponto que a gente iria discutir e encaminhar. Então, o primeiro ponto é se vocês concordam que o poder público municipal tem que acompanhar, orientar e fiscalizar as escolas que têm educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esse ponto. Aí depois a questão da idade de corte, sim, aí seria outra questão. Certo. Agora é interessante também a gente apresentar por que o governo federal ele criou o ensino fundamental de 9 anos, obrigando aí no caso a criança a entrar com 6 anos no ensino fundamental.
foi apresentado um histórico, inclusive naquele próprio documento do MEC. O que acontece? Geralmente as crianças de classe média, eles entram mais cedo na escola, e já as crianças pobres, elas entram mais tarde. Certo. Então, o objetivo, quando o MEC propôs isso, foi garantir também que pelo menos a criança de origem pobre, ela entra mais cedo na escola e tenha acesso à escola mais cedo. Para que quando ela não entrar na escola, ela tenha mais tempo para aprender. Essa é a proposta. E tentar garantir aí uma equidade entre as crianças com maiores poderes aquisitivos com a criança com menor poder aquisitivo. Não, tá? certo. Agora o ponto que a gente tem que focar agora é se vai ter esse acompanhamento, supervisão, orientação e fiscalização do poder público municipal. E aí depois a gente vai partir para o outro ponto, que é a idade de corte. Professora Dilson, o que eu entendi que a Graça explanou é que ela não sabe se vai comportar a supervisão municipal para todas as escolas que têm educação infantil. Ela vai ter que levar essa proposta para o secretário de Educação municipal e saber se tem viabilidade, né? E depois acho que teria que fazer uma nova chamada. Mas independente, no meu entendimento é o seguinte, nós não podemos, a ideia é que tira uma deliberação daqui, independente se o poder público pode, tá? E por quê? Se o poder público ele não pode agora, ele não tem condição para agora fazer, que seja apontado um caminho aonde ele tem que chegar. Uma meta para quando pode, para quando pode. Então, se isso é interessante e sinaliza para a qualidade da educação infantil, então eu acho que essa audiência pública aqui, ela pode sinalizar para isso. Tá? E aí nós sinalizamos para isso, aí é que ele vai dizer quando que pode ser feito. Não que ele não queira que seja feito, mas nós não temos condições agora de fazer, mas é uma meta que a gente pode estar atingindo ela. Isso mesmo, né? Essa questão. E eu acho que, em relação a isso, o que vocês acham? Fechamos nisso ou não? Não, professora Adilson, se for como está sendo explicado, como a professora Graça está passando para nós, que seria uma coisa, está sendo, na verdade, está sendo passado para mim, nesse momento, essa data. É a primeira vez que eu ouço essa data, 31/3, né? O trabalho em cima da data, 30/6, mas né? Aí, sobre a questão do acompanhamento e fiscalização desse ponto, está pacífico isso? Não, pacífico, tranquilo, então a gente sem passa problema. para o próximo ponto, que é a data de corte. Sim. A proposta seria o seguinte, que as escolas que têm o ensino fundamental e médio, que elas tenham 3 anos de prazo para se adequar a essa data de 31 de março. A partir de 2014. Nós contaríamos 2014, 2015 e 2016. Em 2017, elas passariam a ter a data de corte 31 de março. No caso, para a educação infantil. Para a educação infantil. Porque nós não podemos legislar sobre o ensino fundamental, porque aí já pertence. Aí nós vamos criar a data de corte, não é para o ensino fundamental. Nós vamos criar a data de corte para o ensino para a educação infantil. Pode ser 2016, Adilson? Porque tem uma meta nacional para 2016. Tudo bem. Então aí a gente adequaria. Aí seria janeiro de 2016? Março de 2016? O que vocês acham? Então, em março de 2016, as escolas municipais, as escolas particulares de educação infantil, elas passariam também até a data 31 de março. Aí isso para a educação infantil, ela vai sair, tá? Tabela. De acordo com a rede pública municipal. Eu acho assim que tem que já passar para os pais dessa nova tabela. Os pais têm que estar cientes e eles vão ter a liberdade, se deixa, até 2016, as crianças do ano que vem, do outro, para fazer o pré, ou se eles já colocam no primeiro ano, entendeu? Correto. Eles têm que ter, porque igual minha turma da recreação, porque é pré agora,
eles estão indo para o pré. E tem alguns ou muitos que já saem fora, entendeu? Que já deveria estar indo para o primeiro ano. Mas eles estão cientes, os pais, que eles vão ficar para fazer o pré, para ser alfabetizados na escolinha. Então, tem que abranger os dois lados. Tem que falar que pode estar indo para o primeiro ano, como também pode estar ficando até 2016. É a escolha do pai. É a escolha do pai, mas tem que estar bem focado, né? Eu te aconselho, até como advogado, eu te aconselho a fazer por escrito. Isso, eu também concordo, porque se não chega no final do ano, o pai ainda vai falar, pode falar assim, isso. Não falou nada. Você não me falou nada, você não me passou nada. Eu atrasei meu filho um ano, meu filho está atrasado por causa disso. A escola não deu suporte. Por escrito. Obrigada. Eu acho que esse é um primeiro momento. A gente poderia até avançar mais em outros pontos. Mas eu acho que... Tá bom. Avançamos bastante. Eu acho que avançou. Porque outras questões, eu espero que a gente possa estar fazendo aqui outras audiências para estar discutindo a questão da formação dos professores da educação infantil, tanto da rede pública, tanto das escolas públicas, quanto das escolas particulares. E também que as escolas particulares elas possam também partilhar muita coisa do sistema municipal de ensino. Tá? Principalmente os documentos, a parte pedagógica também, proposta